Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, a presença da cultura americana foi muito forte, tanto no cinema quanto na música. Já trouxe eletrodomésticos, a televisão, uma maneira moderna de se viver. O Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial de uma certa maneira fortalecido. Forneceu muito alimento, muita matéria-prima para os Estados Unidos e para os aliados. Então, o Brasil tinha um lucro, e esse lucro tinha que ser investido em algum lugar. Neste momento histórico, ainda não havia um parque industrial. Então, boa parte desse investimento destinou-se ao mercado imobiliário. Então, você vê aqui no Rio de Janeiro, surgem aquelas paredes de prédios nas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon. Ou seja, a classe média migrou para esses apartamentos. Na década de 1940, os dois gêneros mais fortes da música popular brasileira eram o samba-canção abolerado, né, onde você tem o Lupicínio Rodrigues, aquele samba sentimental, cantado de maneira enfática. E também você tinha o baião. O Luiz Gonzaga surgiu com uma força grande, principalmente nas classes médias baixas. A intelectualidade não curtia muito o baião. Nesses bairros Copacabana, Ipanema, Leblon, havia um movimento de boates. As boates que ficavam nos térreos e subsolos dos prédios de Copacabana, havia uma cultura de jazz. O jazz feito nessas boates era um jazz para uma comunidade turística e que os músicos começaram a misturar com o samba. Ou seja, eles começaram a pegar temas do samba e tratá-los como jazz, com pequenos arranjos e fazendo muitas improvisações, uma coisa que não acontecia no período anterior. Então, esse tipo de música atraía não só os brasileiros, como os turistas. No meio dessa geração, que foi criada nesse bairro, ou seja, a geração anterior, se você for ver, por exemplo, Noel Rosa, ele morava em Vila Isabel, que dialogava com o Estácio, então ele compunha músicas em parceria com, por exemplo, com o Heitor dos Prazeres, um homem negro que também era um artista incrível, visual. Então havia um tipo de geografia urbana que já não havia na década de 1950. Então muitos jovens universitários na faixa entre 17 e 22 anos de idade, estavam de fato preocupados com o rumo da música brasileira, e eles se reuniam no apartamento da Nara Leão, buscando um novo caminho para a música brasileira, na medida que eles não se identificavam nem com o samba-canção, que era extremamente emocional, exagerado, e nem com o baião de Luiz Gonzaga. Eles queriam achar um novo som. Estavam à busca desse som novo, e o que eles mais se aproximavam era desse samba jazificado que era feito nas boates embaixo de onde eles moravam. Esses jovens estavam de fato buscando um caminho novo para a música brasileira quando surgiu um alienígena, que era o João Gilberto, que ele não tinha a ver com essa rapaziada, ele estava chegando da Bahia, ele trouxe uma informação preciosa. Ele criou aquele violão de bossa nova que a gente conhece, que é uma batida aparentemente simples, mas naquela batida você tem todos os instrumentos de uma escola de samba, e uma batida sintética, e ele começou a cantar naquele jeito extremamente suave e com divisões rítmicas surpreendentes. Isso foi perfeito para aquela paisagem urbana. Era uma música que cabia perfeitamente num apartamento. E essa sofisticação que ele trouxe na maneira de fazer logo misturou-se ao jazz, e essa mesma geração de jovens que se encontravam na casa da Nara Leão passaram a compor músicas, entre eles estava o Tom Jobim, Carlos Lyra, Menescal, começaram a compor músicas já pensando nessa fusão que foi trazida pelo João Gilberto. Então, nesse sentido, essa turma de Copacabana, Ipanema, Leblon finalmente encontrou a sua música, a sua expressão musical, que representava esse Rio de Janeiro e o Brasil moderno. Já tinha Brasília, estava em construção, já haviam os eletrodomésticos, já tinha chegado o uísque, não se tomava mais tanta cachaça. Então, a bossa nova representava uma música extremamente sofisticada, era um produto brasileiro que assumiu rapidamente um padrão altamente
facilmente consumível no mercado internacional. Nós achamos que era uma música brasileira influenciada pelo jazz. E os americanos falavam, é um jazz com um sotaque brasileiro. E eles vieram para cá, ficaram bastante impressionados e houve um movimento grande de levar a bossa nova para os Estados Unidos. Isso culminou na histórica apresentação que aconteceu no Carnegie Hall em 1962, onde foram muitos artistas aqui do Brasil e fizeram uma noite que marcou oficialmente o lançamento da bossa nova nos Estados Unidos e depois para o mundo todo. E o que é interessante é que um grande amigo nosso, que é o Caetano Zama, um ser humano maravilhoso, querido, foi um dos músicos que participou desse evento. O Zama era um embaixador da Bossa Nova aqui em São Paulo. E o Zama, ele escreveu um lindo artigo, longo, contando toda essa experiência desse concerto, como aconteceu o antes, o durante e o depois desse concerto no Carnegie Hall. O Zama faleceu depois de escrever o artigo, antes do livro sair. O texto dele está aí com a gente e eu acho que é um privilégio ter contado com esse relato dele, que tem uma visão muito bonita e muito peculiar da Bossa Nova, que foi a música brasileira que mudou a música internacional, de fato.